Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 112ª sessão ordinária, em 13 de dezembro de 2017. Presidência dos senhores vereadores Tânia Bastos, primeiro vice-presidente e professor Rogério Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Renato Cinco, Paulo Pinheiro, Fernando William, Leandro Lira, David Miranda, Renato Moura, Tarcísio Mota, professor Rogério Rocal, Inaldo Silva e César Maia, 10, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador David Miranda. Ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h06. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalho, vereador Otávio de Paula, senhores vereadores presentes, assessores, funcionários da casa. Eu queria aproveitar o dia de hoje, depois de 2 dias tão difíceis para essa casa, para fazer alguns comentários e até deixar uma proposta em relação a tudo que está acontecendo aqui na casa. Eu queria fazer um resumo sobre o que aconteceu, cujas conclusões eu queria comentar com vocês. Falar sobre isso que aconteceu, que foi um desgaste absolutamente inócuo. Vamos tentar pontuar o que aconteceu e colocar no tempo para a gente entender o que está acontecendo nessa casa e tentar entender o que vai acontecer. Porque o ano não acabou. Para essa casa aqui, o ano não acabou. Na terça-feira passada, essa casa viveu um dos seus momentos mais tristes. E isso eu disse ontem várias vezes, em vários locais onde foi perguntado sobre isso. O líder do governo na casa deixou de lado um estilo que vínhamos elogiando de diálogo franco com todas as correntes políticas da Câmara, para trilhar um perigoso caminho de mudança das regras no meio do jogo. Tudo isso, única e exclusivamente, para acelerar a tramitação de uma série de projetos do prefeito Crivella, recém-chegados à casa. Será que não era possível dizer ao prefeito Crivella que isso daria um desgaste enorme? Será que seria viável vender ao prefeito Crivella a imagem de que na Câmara nós vamos fazer tudo que podemos? E o próprio líder do governo, na sua colocação aqui na casa, fazia uma acusação ao PSOL de fazer exatamente isso que ele fez. O PSOL quer ser o rei da casa, quer mostrar que só ele salva todo mundo. E parece que o líder do governo tentou fazer isso com o prefeito. Olha, prefeito, só eu resolvo tudo na Câmara. Eu vou pegar todos os meus vereadores que nos apoiam, alguns que podem nos apoiar, e eu vencerei isso junto com o senhor. Vou conseguir esse fato inédito. Votar quase 20 projetos em 2 semanas. O vereador Messina desejava mudar determinados dispositivos do regimento interno, para que uma reunião conjunta, programada para o dia seguinte, ontem, quarta-feira, transcorresse de forma como ele queria. No caso, impedindo que os pedidos de vistas tivessem a duração de 10 dias. Como sempre aconteceu nessa casa, nunca se reclamou disso anteriormente. Então, o líder do governo lançou mão da famosa fábula parlamentar do jabuti. Fábula do jabuti na árvore, para alterar o regulamento da casa. Pegou um projeto de resolução
na sua fase final de tramitação. Na fábula, esse projeto seria uma árvore, e colocou a sua emenda Jabuti para reduzir o prazo de vistas de 10 para 6 dias. Entretanto, ele não esperava que um grupo de 17 vereadores de todas as correntes ideológicas, por uma questão de princípios, se opôs a essa manobra e apresentou um substitutivo a esse projeto de resolução, retirando de pauta. Isso causou um enorme desespero naquele que prometia ao prefeito fazer tudo. Pode deixar que eu consigo que os vereadores votem tudo isso, se o senhor deseja. Mas o líder do governo não se conformou com a decisão dos 17 vereadores e alegou, e aí começou um discurso absolutamente inconsistente, um discurso equivocado, acusando o PSOL, alegando que o PSOL não poderia fazer o que queria, que era pautar a Câmara, como se outros 11 vereadores que estavam conosco não tivessem a participação, como se fosse apenas um movimento de 6 parlamentares da Casa que sozinhos estavam fazendo uma grande resistência à proposta do governo. Daí ele partiu para uma outra manobra ainda mais radical. O jovem líder do governo provavelmente está praticando alguns esportes radicais. Pegou outra árvore para colocar o seu jabuti. Outro projeto de resolução, mas que não estava com a sua tramitação tão avançada. Um projeto idealizado justamente pela bancada do PSOL. E submeteu todos os vereadores dessa casa a uma sucessão de sessões extraordinárias, 7 sessões, para prevalecer a sua vontade. Perto da meia-noite da terça-feira, esse triste episódio se encerrou. E a reunião de quarta-feira, ontem, foi realizada já com as novas regras. As regras que o líder do governo queria estabelecer, com a redução do prazo para o pedido de vistas de 10 para 6 dias. Ocorre que os vereadores ainda não estão convencidos da necessidade de tanta pressa e, sem dúvida, estão constrangidos com tanto casuísmo que essa casa passou a adotar. 2 comissões permanentes, a de Meio Ambiente e Assuntos Urbanos, não compareceram à reunião conjunta de ontem. E todo o esforço de alteração do regimento não só foi inútil, como extremamente desgastante para a imagem dessa casa, que já não é das melhores na opinião pública. No final, a primeira votação do pacote do Crivella só poderá ocorrer, na melhor das hipóteses, depois do Natal, depois do dia 27. Isso porque as comissões não se reuniram, não poderão se reunir amanhã, e essas 2 comissões que não se reuniram só na próxima semana, que vão contar o prazo para a sua deliberação. Depois, em segunda votação, no dia 29/12, última sexta-feira de 2017, exatamente como seria se os pedidos de vista continuassem com o prazo de 10 dias que existia anteriormente. Vejam, senhores, quanta atrapalhada, quanto desgaste, quanta falta de diálogo, quanto desprestígio da política, em detrimento de uma guerra de filigranas regimentais, para a qual todos nós, ou muitos de nós, estamos preparados. Apesar de sermos nós do PSOL uma minoria, temos sido acusados de uma minoria ter dominado a maioria da casa, o que não é verdade. Apesar de sermos uma minoria, sabemos bem como jogar o jogo parlamentar. Sabemos obstruir quando necessário, sobretudo quando é importante para a cidade. Seria uma temeridade votar quase 20 projetos complexos em apenas 1 ou 2 semanas. Portanto, senhores, mais uma vez, gostaria de fazer um apelo para a razão, um apelo para a política. Vamos negociar de portas abertas, de forma transparente, o que é possível votar esse ano. O que é que podemos votar?
sem que seja o que o prefeito Crivella quer, aquilo que a casa pode votar. Aqui não é o anexo do Palácio da Cidade. Aqui é uma casa legislativa e um poder independente, ou deveria ser. Vamos concluir a votação do orçamento 2018 e iniciar a tramitação de todos os projetos do prefeito enviados no final do ano, mas sem apressar qualquer decisão acerca do mérito das propostas, sejam elas as mais polêmicas e as mais complexas. O prefeito sempre poderá convocar essa Câmara extraordinariamente, caso um ou outro projeto não possa esperar o fim do recesso parlamentar em fevereiro. Chega de tanto desgaste para absolutamente nada. Chega de vaidade, pois se corre o risco desse cronograma da liderança do governo falhar pela quarta vez. Senhores, vamos pensar exatamente no que aconteceu. Vamos entender e relembrar os discursos feitos aqui pelo líder do governo, Paulo Messina, acusando o PSOL de ser o responsável e que ele estava fazendo tudo isso só para dizer para os outros vereadores da casa de que eles não seriam moldados, não seriam tutelados pelo desejo do PSOL de atrapalhar o governo Crivella. Nada disso ocorreu. E essa mentira caiu por terra. Os vereadores hoje sabem, constrangidamente, que foi um erro, um absurdo, um prazer absolutamente estranho fazer com que nós ficássemos aqui até às 11h30 da noite em 7 sessões extraordinárias para nada. Nada disso adiantou. Inútil. Está aí o governo sem poder votar e provavelmente só poderá votar após o dia 27 de dezembro. Portanto, senhores, eu lembro mais uma vez que tudo isso aconteceu apenas para que determinados desejos fossem cumpridos. A mudança do regimento, todos nós aqui do PSOL somos favoráveis. Nós apresentamos em abril uma proposta ao presidente Jorge Felipe de mudança de 8 a 10 itens do orçamento, do regimento da casa, e que gostaríamos de ter sido discutida. Na época, o próprio vereador Paulo Messina estava presente. O vereador Jairinho tinha opiniões divergentes em relação a vários pontos, estava presente também nessa reunião. Portanto, senhores, eu espero que, numa noite de sono, o líder do governo tenha entendido que aqui ninguém quer derrubar ninguém no grito, no voto. E que não adianta tentar vender para o prefeito uma imagem que não existe. Hoje tivemos uma audiência aqui sobre a saúde e vimos claramente como o prefeito Crivella desconhece quase tudo que acontece no seu governo. Vimos claramente isso. E não adianta, provavelmente sejam outros elementos do governo semelhantes ao líder que tentam vender ao prefeito uma imagem que não será, esse produto não será entregue. Esta casa precisa reavaliar, reabilitar a confiança entre nós dentro da casa, porque o que assistimos aqui nesses últimos 2 dias foi algo inaceitável e que nós vamos reagir o tempo todo que for possível para evitar que tenhamos a repetição das cenas lamentáveis do espetáculo deprimente das 7 sessões feitas nessa casa. Senhor presidente, muito obrigado, espero que os vereadores reflitam e que a gente tome uma atitude importante. Até para entender, porque o governo hoje já não queria sessão outra vez. Quis sessão até às 11 da noite e hoje já tentou derrubar a sessão outra vez. Não dá para entender o que está acontecendo. Espero que não tenhamos que convidar mais vereadores para a busca da psicanálise como solução dos seus problemas. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Na ausência do nobre vereador, o próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no dia de ontem, os servidores da área de planejamento e orçamento do município do Rio de Janeiro divulgaram uma carta aberta ao excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Crivella, que eu leio. Senhor prefeito, hoje é um dia triste, um dia em que o município do Rio de Janeiro teve uma grande perda, embora poucos tenham conhecimento. Não somos muitos perante a população do Rio, é verdade. Porém, em prol dela,
que desempenhamos um trabalho contínuo, sério e bem feito. Mas o senhor sabe, hoje saiu publicado no Diário Oficial, em sua primeira página, o Decreto Rio-P número 3.992, de 12/12/2017, exonerando a subsecretária do Orçamento Municipal, Andréia Ferreira de Araújo. Uma exoneração repentina e sem aviso prévio de uma servidora que há 35 anos realiza seu trabalho na casa de modo admirável e que vinha desempenhando as atividades inerentes ao seu cargo de maneira responsável, amigável e, acima de tudo, efetiva. Mas o senhor também já sabe. Hoje a equipe de planejamento e orçamento lamenta, ao ver esse cargo que exige conhecimento profundo de orçamento, ser retirado de alguém que o merecia, alguém capacitada para apoiar a Fazenda no que lhe era devido, apta para repassar as informações necessárias de uma gestão tão complexa como a do município do Rio de Janeiro, e equilibrada para liderar uma equipe essencial e fazê-la funcionar de forma harmônica e eficaz. Mas o senhor sabe de tudo isso. Talvez o que o senhor ainda não sabe é que o município do Rio de Janeiro precisa de uma equipe de planejamento e orçamento que funcione bem para poder lidar com a crise que, sim, estamos vivendo. E talvez não saiba disso porque a teve desde o início de sua gestão. Profissionais sérios e capacitados que trabalham com afinco, prestando seu melhor serviço. E nós, a equipe de planejamento e orçamento do município do Rio de Janeiro, estamos profundamente abalados com a sua decisão. É fundamental que o senhor tenha conhecimento de tamanha insatisfação. Sabemos e respeitamos as prerrogativas do chefe do Executivo, de nomear e exonerar livremente nos cargos em comissão da estrutura da PCRJ. Estamos agora exercendo também um direito e um dever, no sentido de atentar que o cargo de subsecretário de orçamento deve ser ocupado por servidor de carreira, apto para desempenhar atividades tão desafiadoras. Por outro lado, ratificamos o compromisso de seguir cumprindo a nossa missão, garantir o equilíbrio entre receitas e despesas, cumprindo os ditames legais e objetivando o interesse público, no sentido de evitar a instauração do caos financeiro no município do Rio de Janeiro, qualquer que seja a pessoa que venha assumir a subsecretaria. Esperamos sinceramente que o senhor cumpra a sua promessa e se preocupe em cuidar da cidade e dos cariocas, e que ofereça ao Rio de Janeiro também o melhor. É o que nós, servidores e cidadãos, ansiamos hoje e todos os demais dias. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017. Equipe de planejamento e orçamento do município do Rio de Janeiro. Presidente, apenas registrando um ato de responsabilidade. Quer dizer, provavelmente, aquilo que se conversa, ou a rádio corredor que conversa sobre a substituição da funcionária que está lá há tantos anos e cumprindo com a sua tarefa de forma tão qualificada, de forma tão competente, a Rádio Corredor vem informando que talvez, e por isso se destaca aqui numa frase, não seja algum funcionário de carreira, com experiência, testada e comprovada. Era isso, senhor presidente, gostaria de sublinhar e mostrar, acompanhando a equipe de planejamento e orçamento do município do Rio de Janeiro, também a minha preocupação. Muito obrigado, presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Otônio de Paula,
que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Ramos, queridos amigos que nos assistem pela TV Câmara, vereadores e vereadoras que estão em seus gabinetes agora trabalhando, senhoras e senhores, antes da minha fala, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, eu quero saudar aqui no nosso plenário uma grande líder do norte e noroeste do nosso estado, a pastora Amanda de Campos, que veio aqui hoje visitar-nos aqui na cidade do Rio de Janeiro e aqui na Câmara Municipal para nós conversarmos. Quero dessa tribuna saudá-la e, saudando-a, saudar a todos que estão juntamente com ela. Senhor presidente, 2 assuntos me trazem a esta tribuna nesse dia. O primeiro assunto é para prestar a minha total e incondicional solidariedade à cidadã Sara Winter. Senhor presidente, talvez Vossa Excelência não saiba quem é Sara Winter. Sara Winter é uma jovem senhora, há pouco tempo atrás, uma grande ativista da esquerda, uma grande feminista. Sara Winter foi treinada pela esquerda, pela extrema esquerda, em muitos treinamentos de como se realiza mobilizações, como se chama a atenção da imprensa, como se faz manifestações violentas, porque eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas a extrema esquerda passa por um treinamento. Na verdade, eles nos chamam de fascistas, né? Mas todo o desenho do fascismo é um desenho que se acopla ao que é a extrema esquerda. E Sara Winter era esse fenômeno da extrema esquerda, até que ela passou por um drama na sua vida, e este drama que ela passou, ela engravidou, e ela, ao engravidar, teve uma experiência muito dolorosa, porque os seus amigos da esquerda, a única coisa que lhe recomendaram foi o aborto. Até porque, não sei se Vossa Excelência sabe, é ultrajante para uma feminista engravidar de um relacionamento heterossexual, homem e mulher. Ela pode até ser mãe, desde que ela se torne uma pessoa lésbica e aí use o homem apenas como fator de fecundação, somente, porque para o feminismo o homem só presta para isso. Sara Winter queria ter muito esta criança, mas o ativismo que ela tinha não deu a ela outra saída a não ser o aborto, né? E nesse aborto, que é um drama que muitas mulheres vivem, e não vivem porque querem viver, vivem, muitas delas vivem por uma imposição de A, B ou C. E quase que Sara Winter morreu nesse processo. Bem, Sara Winter, no seu momento de dor, teve um encontro com o Evangelho. Hoje é uma ativista da família, ligada à Igreja Católica, é um arauto contra tudo aquilo que antes ela mesma ensinava, contra tudo aquilo que ela mesma pregava, e agora ela prega pela vida, mas isso incomodou muito a extrema esquerda, muito. Sara Winter, por exemplo, estuda e faz algumas palestras, e dentre essas palestras que a Sara faz,
uma dessas palestras que ela fez foi na UERJ, não é? E pregaram-se cartazes que quem está me vendo agora pela minha rede social poderá ver. São 3 fotos desenhadas da Sarah Winter, uma chamando ela de oportunista, outra dizendo fascista não são bem-vindos na UERJ, certa faculdade dela, que ela estuda, e aí uma outra com alguém botando o pé na cara, e aí colocando, com fascista não tem diálogo, não é? Falando sobre a violência, que é muito próprio da extrema esquerda. A extrema esquerda, ela não sabe dialogar, senhor presidente. A filosofia é sufocar quem é contrário ao discurso, quem é contrário ao que eles pensam, com, perdoe-me aqui o termo, tiro, porrada e bomba, não é? Essa é a política da esquerda. E a Sarah tem sido vítima desta violência verbal, desses xingamentos próprios da extrema esquerda. Portanto, eu quero, senhor presidente, me solidarizar a Sarah Winter. Eu entendo que não é assim que se constrói a democracia. Não é porque alguém não diz o que eu quero ouvir que eu vou xingar. Não é porque alguém não diz o que eu quero falar que eu vou tratá-lo como inimigo. Mas mudar o que a extrema esquerda pensa é muito difícil. Eles são bons de falar, mas são péssimos de ouvir. E quando quem fala muito, mas ouve pouco, bem, a gente já sabe o que essa pessoa se torna. Se torna aquilo que eles mesmos chamam, quem é de centro-direita ou de direita, que é de fascistas. Senhor presidente, o segundo assunto que me traz a esta tribuna é para falar sobre uma declaração do juiz Sérgio Moro, que saiu no UOL. Sérgio Moro questiona a atuação do Legislativo para proteger, privilegiar parlamentares contra as investigações da Lava Jato. Ele se posicionou porque, assim como aconteceu na Alerj, aqui no Rio de Janeiro, aonde os deputados cometeram o equívoco e o erro de proteger deputados que estavam na mira das investigações da Lava Jato, ainda que alguém possa pensar que um ou outro deputado seja menos culpado ou não é culpado, mas certo é, senhor presidente, que nós precisamos compreender que o julgamento sempre cabe ao judiciário. O julgamento cabe ao legislativo quando o parlamentar está sendo perseguido em decorrência de algum posicionamento político, em decorrência de alguma crítica política que ele tenha feito. Aí sim, cabe a proteção do colegiado, cabe a proteção dos parlamentares no direito de opinião deste parlamentar, ok? Agora, quando há uma ação judicial, quando há uma investigação e as casas legislativas resolvem blindar os seus parceiros, não há outra palavra, senhor presidente, não há outra frase que vem na mente do povo, senão um acordo entre canalhas, ou seja, um acordão entre alguém que diz, eu te protejo hoje para que você me proteja amanhã. Portanto, esse tipo de atitude, nós precisamos ser contra, nós precisamos nos posicionar contrariamente. O Supremo Tribunal Federal está julgando esse processo de se há ou não direito das casas legislativas tomarem esse tipo de atitude.
esse processo está parado no Supremo, mas eu espero que esse processo ele volte com celeridade para que o povo não sinta novamente o que sentiu, a repugnância que se sentiu vendo o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, que foi a proteção da Alerj sobre deputados investigados no processo da Lava Jato. Senhor presidente, eu quero torcer e dizer que eu acredito sim de que há uma mudança política já encaminhada nesta nação. Agora, essa mudança política, ela não depende só do movimento da Lava Jato. Essa mudança política depende de 2018 nas urnas. O que não houver tempo, o que não der tempo para que os senhores juízes, para que o trâmite legal do processo casse ou prejudique a eleição desses corruptos, que a população possa condená-los nas urnas, não permitindo que eles voltem ao lugar aonde eles estão acostumados, não a exercer a democracia, mas a roubar do cidadão, a roubar do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Olha, senhor presidente, eu estou na dúvida se eu estou sob efeito de alucinógenos. Porque eu tive a impressão, a ligeira impressão, de que o vereador que me antecedeu disse que a maior vergonha de uma feminista é engravidar de uma relação heteronormativa, porque as feministas são lésbicas, né, e o homem só serve para procriar. Eu não sei se eu entendi bem isso. Sabe o que eu fico mais chateado, senhor presidente? É que eu sou surdo de um ouvido só. Aí quando eu escuto uma coisa dessa, eu nem posso brincar dizendo, melhor ouvir isso do que ser surdo. Não é porque eu sou surdo e mesmo assim eu tenho que escutar um negócio desse. Nossa Senhora, realmente, acho que puseram alguma coisa no meu café aí, porque eu não devo ter escutado essa frase. Tem que dar uma olhada aí no que estão colocando, se é açúcar mesmo que estão colocando no cafezinho aqui da Câmara, que eu devo estar delirando, não posso estar... Bom, tentando falar de coisas que mereçam ser ditas, que eu acho que essa não merecia nem comentário. Hoje foi publicada uma matéria do El País Brasil. Desigualdade econômica. Brasil tem maior concentração de renda do mundo, entre 1% mais rico. Pesquisa comparativa, liderada por Thomas Piketty, aponta que 27,8% da riqueza nacional está em poucas mãos, está com o 1% mais rico da população. 27,8%. Pessoal que acha, né, que lá no Oriente Médio, né, aqueles sheiks têm, né, poder absoluto, total, tem mesmo, mas eles não conseguem ter tanta desigualdade como no Brasil, né? No Oriente Médio, 1% mais rico da população fica com 26,3% da renda. O Brasil é o campeão mundial, 27,8%. Talvez isso console os flamenguistas, né? Não ganhamos, como é que é, o jogo ontem, mas somos campeões mundiais da desigualdade. E a comparação entre países, a situação ainda fica pior para o Brasil. Porque eu falei Oriente Médio, né, 26,1%. Mas por países, o segundo mais desigual é a Turquia, em que 1% dos mais ricos ficam com 21,5% da renda. Eu queria mandar essa matéria para o Michel Temer, porque de repente ele encontra aqui a solução para a crise da Previdência, né? Que tal, em vez de resolvermos a suposta crise, né? Porque, aliás,
Dizer até que há déficit é uma mentira, né? A CPI, inclusive da Previdência, acabou de mostrar que não há déficit da Previdência. Aliás, vários movimentos sociais, como a Auditoria Cidadã da Dívida Pública, vem denunciando isso há muito tempo. Não há déficit da Previdência no país. Mas se houvesse, que tal solucionar, fazendo com que 1% dos mais ricos, em vez de ficar com 27,5%, será que eles não topavam ficar com 10% da renda nacional? Não estava bom, não? Eu topava negociar com eles. Olha, vamos, né, abolir esse negócio de luta de classes, vamos fazer um processo de conciliação de classes aqui no Brasil. Agora, de verdade, né? Vocês deixam de ficar com 27,5% da renda, fica com 10% da renda. Tá bom, não? Não tá, né? Não tá bom. Infelizmente, é isso aí. Nós vivemos no país, né, onde as classes dominantes são a mais bem-sucedida do mundo, né? Vejam só, podemos nos orgulhar dos ricos do Brasil, né? Os ricos do Brasil, eles são tão espertos, mas tão espertos, que eles são os ricos que mais conseguem roubar o próprio povo em todo o planeta. Em todo o planeta. E a campanha do governo para defender a reforma da Previdência é dizer que está combatendo os privilégios, né? Nossa Senhora. São realmente os aposentados do Brasil que fazem parte, né, desse 1% da população que fica com 27,5% da renda nacional. Eu estava assistindo um trecho de uma entrevista do Pedro Cardoso, num programa de um humorista que eu esqueci o nome, e nesse programa o Pedro Cardoso, ele fala que a diferença do Brasil para a Europa é que na Europa o bem comum funciona. Portugal, aliás, eu estava comparando com Portugal. A diferença do Brasil para a Europa, para Portugal, é que em Portugal o que é o bem comum funciona, né? Então a estrada funciona, o hospital funciona. Que aqui no Brasil, os ricos no Brasil, eles compram carrão, né? Aí coloca nessas estradas aí, nem consegue utilizar, nem sentir o conforto de estar com um carrão, né? Então eu lembro mais ou menos do que o Pedro falou, não quero cometer nenhuma injustiça. Mas o Pedro Cardoso continuou dizendo que aqui no Brasil, como é que você vai levar a sério alguém que é contra o bem comum funcionar? Como é que alguém pode se apresentar como candidato sendo contra que a estrada funcione, que o hospital funcione, né? Que a direita europeia, que a direita de Portugal defende o bem comum, que a estrada funcione, que o hospital funcione, que a escola funcione. Aí ele conclui dizendo o seguinte, né, que no Brasil, para você ser igual à direita de Portugal, você tem que ser de esquerda. Né? A esquerda brasileira, o Pedro Cardoso, defende o que a direita de Portugal defende. Né? Eu acho que é isso que faz o vereador subir aqui e relacionar feminismo com esquerdismo também. Né? Só na cabeça da direita brasileira que ser feminista é igual a ser de esquerda. Né? Claro, eu acho que não dá para ser de esquerda sem ser feminista. Agora existem feministas liberais. As feministas nos Estados Unidos estão até do Partido Republicano, tem feminista, né? Parece que tem um prisma ideológico no Brasil que joga, né, a direita brasileira lá para a extrema-direita, né? É lá para a extrema-direita. Até esse pessoal que diz que é novo, que é novidade, né, na política brasileira, faz a mesma coisa, né? A gente vê como é que vota aqui na casa. É sempre a favor do capital, né? E nas pautas liberais, que em outros países os representantes do capital podem votar a favor, aqui no Brasil são sempre contrários, né? É liberal na economia, né? No comportamento, nos costumes, nas liberdades, são conservadores, né? Eu vou evitar um palavrão, vou evitar falar um palavrão, mas é como se fosse assim. Eles são liberais, né? Defendem o Estado mínimo, né, para fora, né, do corpo para fora, do corpo para dentro é Estado máximo, né? É muito louco isso. Então, assim, o Estado ele não tem que garantir educação,
saúde, moradia, mobilidade urbana. O Estado ele tem que saber como é que você transa, com quem você transa, qual é a substância que você usa para se divertir. Né? Realmente, o senhor quer fazer uma parte, vereador César Maia? Por favor, fique à vontade. Para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo, o mercado de mídia. A lei, que é uma lei que restringe o acesso do capital estrangeiro aos meios de comunicação, à televisão. Se é para dar liberdade, se é liberal, abre também tudo, inclusive a mídia. Obrigado, senhor. Obrigado. Não, pois é, a legislação que regulamenta a mídia brasileira, ela não tem paralelo nos países centrais do sistema capitalista, né? A Rede Globo não conseguiria funcionar nos Estados Unidos nem na maioria dos países europeus, né, que não se permite esse nível de concentração. Então, hoje nós tivemos a notícia de que o Congresso Nacional está deixando a votação da reforma da Previdência para fevereiro do ano que vem. A vitória da classe trabalhadora brasileira, né? Tivemos esse ano a derrota da aprovação da Lei das Terceirizações, que, aliás, já foi utilizada pela Universidade Estácio de Sá para demitir 1.200 professores e recontratá-los como personalidade jurídica, né? Os professores da Estácio de Sá mandem suas flores, seus agradecimentos ao presidente Michel Temer e ao Congresso Nacional por ter aprovado a Lei das Terceirizações. Perdemos também com a reforma trabalhista, mas a batalha da reforma da Previdência vai continuar no ano que vem. E nós vamos insistir de que, se há necessidade de reforma da Previdência, é para ampliar os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, não para restringir. Quem tem que ter o seu direito restrito são essa meia dúzia de bilionários que formam esse 1% da população brasileira, que abocanham 27,5% da renda nacional. Esses é que tem que pagar pela crise, esses é que tem que ter menos direito de serem tão ricos num país que precisa combater a desigualdade. A batalha contra a reforma da Previdência continua em 2018 e o povo brasileiro também precisa exigir dos seus representantes, dos seus sindicatos, das centrais sindicais, que parem de ficar dando para trás na luta contra a reforma da Previdência, que convoquem as mobilizações, as manifestações, e que em fevereiro, quando o Congresso Nacional se reunir para votar a reforma da Previdência, que esse país esteja parado em greve geral. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, falar em Previdência, nesse momento há uma marcha grande em Buenos Aires em função da legislação encaminhada ao Congresso argentino com modificações da Previdência daquele país. Na Argentina é mais complexo, porque parte da Previdência era realizada nos últimos 50 anos, 60 anos, pelos próprios sindicatos, que têm lá os seus fundos de aposentadoria, enfim, mas é acompanhar o que vai passar na Argentina no dia de hoje e nos próximos dias. Pode ser que seja um bom conselheiro para o Brasil. No dia de hoje, no ex-blog, se publicou uma nota copiando o editorial da Folha de São Paulo. Vossa Excelência sabe que no domingo nós vamos ter eleições no Chile. E que o Chile, atenção, e que o Chile passou a proibir pesquisas de opinião no segundo turno. Portanto, está se entrando no segundo turno sem informação divulgada. O que se diz, os partidos que
disputam o poder, que é o candidato da presidente Bachelet, Guilherme, e o ex-presidente Sebastião Pinheira, é que a vantagem do senhor Sebastião Pinheira é muito pequena, é muito estreita. E como no Chile o voto se tornou voluntário, qualquer mexida na abstenção, lembro que a abstenção no Chile, nas últimas 2 eleições, alcançou 50%. Qualquer mexida nessa, por um lado ou por outro, pode decidir o próximo presidente da Argentina. Mas o editorial da Folha de São Paulo, dia 12, diz assim: América Latina, eleições presidenciais no Chile, Brasil, México, Colômbia e Venezuela. A disputa presidencial no Chile, com o segundo turno neste domingo, 17, dá início a um ciclo de eleições em vários dos principais países da América Latina, nos próximos 12 meses. Exceção feita à Argentina, as nações mais populosas vão às urnas, a maioria delas diante de um quadro de incerteza. A despeito dos variados graus de turbulência política, é o viçareiro que quase 2/3 dos cerca de 640 milhões de habitantes da região tenham a chance de votar. Basta lembrar que até os anos 1980, boa parte dos latino-americanos convivia com ditaduras. Brasil e México, as 2 maiores democracias do subcontinente, compartilham algumas semelhanças neste início de corrida eleitoral. Ambos são comandados por presidentes que amargam baixa popularidade e cujos ministros da Fazenda têm ambições de sucedê-los. No caso mexicano, José Antônio Meade já deixou a pasta após se tornar o nome do governista PRI, de centro-direita, para o pleito de julho de 2018. Já Henrique Meirelles, igualmente um tecnocrata bem-sucedido, flerta com a candidatura, embora não ostente ainda capital político para tal aspiração. Existem similitudes também à esquerda. Se as pesquisas daqui dão vantagem a Luiz Inácio Lula da Silva, lá quem lidera é López Obrador. Trata-se de um postulante já 2 vezes derrotado, 2006 e 2012, e que também divulgou uma carta para tranquilizar os mercados, emulando a campanha vitoriosa do congênere brasileiro. Outra disputa de difícil prognóstico se dará na Colômbia, que elege novo líder em maio. 2 candidatos esquerdistas aparecem à frente nos levantamentos de intenção de voto, mas com pouca dianteira sobre o principal nome conservador. A esquerda, em geral, tem perdido espaço na vizinhança. Se confirmada a previsão de vitória de Sebastião Pinheira, os chilenos se juntarão a peruanos, argentinos, e os que optaram por governantes de centro à direita. Quem busca frear a qualquer custo o avanço opositor é Nicolás Maduro, que tem gerido o calendário eleitoral de acordo com a sua conveniência. O ditador promete que os venezuelanos votarão para presidente no último trimestre do ano que vem, de 2018. Se isso ocorrer, é provável que só a fraude mantenha o chavismo no poder. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15h40. A sessão está suspensa. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Felipe Michel, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Tânia Bastos,
Boa tarde a todos os companheiros vereadores da Câmara Municipal. Boa tarde a todos que estão aqui nessa tarde trabalhando, seja ele em todo o setor da casa, na imprensa, os assessores. Senhora Presidente, queria trazer para todos dessa casa um fato muito triste que aconteceu ontem na cidade do Rio de Janeiro, na final da Copa Sul-Americana, no jogo entre Flamengo e Independente da Argentina. Eu, como um ex-atleta, um ex-jogador de futebol profissional, verdade, passei 10 anos da minha vida no próprio Clube de Regatas do Flamengo, da categoria pré-mirim até o profissional, e me sinto hoje envergonhado de tudo que aconteceu ontem. Daqueles atos de vandalismo, nós aqui nessa casa, eu junto com o vereador Ottoni de Paula, trouxemos um projeto de lei para dar início a algo que já incomoda a todos nós aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quando o senhor puder, uma parte, vereador. Todos nós aqui da cidade do Rio de Janeiro, que tanto nos incomoda. Trouxemos um projeto de lei contra a violência nos estádios, a paz entre as torcidas. E ontem, mais uma vez, nós estivemos ali com a nossa equipe no entorno do Maracanã, conforme nós já fizemos no Engenhão, fizemos em São Januário, levando o nosso projeto de lei para implementar uma cultura de paz entre as torcidas, contra a violência nos estádios. E ali nós vimos ainda algumas famílias, vimos um casal de idosos, e todos eles clamando pela paz entre as torcidas, contra a violência nos estádios. E, infelizmente, após a nossa ação de ontem, que eu até gostaria, já está ali não sei se já está ali, a mostrar algumas imagens. Pode colocar ali as imagens que nós, acho que ainda não está ali. Já está na casa? As imagens de ontem da nossa ação? Já chegou até... Não, tudo bem. Então, enquanto não chega, eu queria dizer que ontem, quando nós saímos, eu, por um motivo de saúde do meu filho, eu não pude ficar ontem no Maracanã, e fizemos a nossa ação, e ali a gente já sentia um clima exaltado da torcida de algumas pessoas, alguns, vamos dizer assim, alguns vândalos que vão para os estádios de futebol, não para torcer, não para levar sua paixão pelo clube, e sim para baderna. A gente viu o que aconteceu um dia antes, lá no hotel que estava hospedado a delegação do Independente. O que foi feito ali não foi uma... tem um amigo, compositor e músico, Xande Pilares, que ele fez um vídeo, e até me mandou esse vídeo, que ali ele fala que todas as vezes que os argentinos fizeram isso, eles não ganharam. E ele falou uma coisa bem certa: o mal não se paga com mal, o mal se paga com bem. E infelizmente o Flamengo quis pagar o mal com o mal. Não o Flamengo, que o presidente do Flamengo até se desculpou, o Eduardo Bandeira, do fato ocorrido, daqueles torcedores ali, aqueles baderneiros do que eles fizeram na concentração do Independente, e o resultado foi aquilo ontem. Lamentável, cenas tenebrosas de pessoas que não estavam indo ao estádio. Eu queria até conceder aqui uma parte, com todo respeito ao meu nobre companheiro vereador Cláudio Castro, que foi ao estádio ontem, presenciou essas cenas. Então eu queria, com todo respeito que Vossa Excelência merece, conceder uma parte ao senhor, vereador, para que o senhor também dividisse o que o senhor presenciou no Maracanã ontem. Meu querido amigo, vereador Felipe Michel, eu sinceramente acho que ontem foi o ato final de uma história triste. Não foi só ontem. Isso, na verdade, começou lá na Argentina. Então, a análise que tem que ser feita é do futebol em geral. Que ontem foi um capítulo, um triste capítulo. Triste, triste, triste. Mas que a conivência das autoridades e a conivência, sim, dos dirigentes de clube, que ficou provado, vereador Felipe Michel, nas últimas prisões, que são coniventes com esses baderneiros, que dão ingresso, eles estão alimentando esse tipo de postura. Foi uma cena lamentável. Eu, com meu filho de 6 anos, nunca tinha ido ao estádio. Eu escolhi o jogo exatamente de uma torcida só.
para levá-lo. Exatamente porque a gente sabe que quando são duas torcidas, há confusão que é. E quase que até spray de pimenta. Eu que estava sentadinho lá pedindo para os outros pararem de brigar, teve. Foram cenas muito lamentáveis e que a gente espera não se repetirem lá. É porque o torcedor de verdade, até eu tive a experiência ontem, a família do jogador Diego estava do nosso lado. E eles não conseguiram ficar onde eles estavam, porque o pessoal do nosso lado jogava a cerveja do outro. E nós olhávamos para ele e falávamos assim, amigo, para com isso, que não vai ter fim. E ao final, vereador Felipe Michel, a tristeza de eu como flamenguista tenho, é que nós não soubemos perder. Nós não soubemos perder. A nossa torcida ficou querendo agredir o tempo todo a outra, como certamente aconteceu na Argentina igual. Não é, isso aqui não é o bonzinho contra o malzinho, não. Então, realmente, foi lamentável o que aconteceu ontem, extremamente lamentável. Eu ouvi alguns artistas, algumas pessoas que seguem na rede social falando que não pretendem mais voltar ao Maracanã. Eu pretendo, mas não mais em jogos desse porte e muito menos com família, porque foi extremamente lamentável. E o mais triste foi saber que é a minha torcida que fez isso. Porque, geralmente, vereador, a gente critica a torcida do outro. O outro é isso, o outro é aquilo. Mas hoje aqui é uma autocrítica. A nossa torcida e aqueles que fazem o futebol. Porque permitir que se solte fogos, e repito, isso também aconteceu lá. O que aconteceu aqui, erradamente, foi o troco. Então, se não se olhar o futebol de uma maneira geral, isso vai se repetir sempre. Essa atitude na verdade, desde Barranquilha que fizeram isso com o Flamengo lá. Então, é uma coisa enraizada no futebol. Isso a gente espera realmente que não volte a se repetir, porque foram cenas lamentáveis e de um antidesporto ímpar. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador e nobre amigo Cláudio Castro. As cenas começaram de violência na Argentina, com certeza absoluta, mas só que não podemos pagar o mal com o mal. Temos que pagar o mal com o bem. Então, lamentável o que foi feito na véspera do jogo pela torcida do Flamengo, no entorno do hotel, na zona sul da cidade. Isso não faz parte do esporte, não é uma cultura que nós queremos passar, não é uma imagem que nós queremos passar da nossa cidade, com certeza absoluta. A nossa cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, está manchada com essas cenas que aconteceram ontem, cenas de vandalismo no entorno do hotel, onde estava a delegação do Independente, cena de vandalismo no entorno do estádio ontem do Maracanã, cena de vandalismo ao entrar no estádio, as pessoas que foram para o estádio sem o ingresso, atropelando uma por cima da outra, entrando no estádio, um estádio que tinha capacidade para 60 e poucas mil pessoas, com 70 e poucas mil pessoas, lamentável. Ontem nós poderíamos ter tido uma catástrofe no Maracanã. É ruim para o esporte da nossa cidade, é ruim para os clubes da nossa cidade, do nosso país. Nós estamos copiando exemplos negativos. Então eu clamo aqui por todas as autoridades que possam criar leis mais severas, que possam punir esses vândalos. Hoje, para vocês terem uma ideia, só 5% das pessoas que cometem esses vandalismos, esses atos catastróficos para a nossa cidade, homicídios, só 5% são julgados e condenados. Então, dessa forma, continua-se essa banalidade da violência nos estádios e nós precisamos, com urgência, implementar a paz entre as torcidas. Isso é um projeto de lei que nós trouxemos aqui para casa, eu e o vereador Tony de Paula, mas que é só o início. Tem muita questão pela frente para nós avançarmos. E aí, eu queria até dividir com vocês a ação que nós fizemos. Poderia soltar rapidamente a ação que nós fizemos ontem com a nossa equipe no entorno do estádio. Infelizmente, não vamos dizer que foi em vão, mas nós não podemos desistir, temos que continuar. Pode soltar. Sai com a nossa equipe no entorno do estádio, todos aqueles que querem uma cultura de paz, contra a violência entre as torcidas, estavam ontem prestigiando essa nossa campanha. Famílias, crianças, cada vez mais passando, colaborando, querendo participar. Então é muito triste tudo aquilo que a gente viu depois. Muito triste, lamentável. A gente querendo trazer de volta as famílias,
as crianças, conforme o vereador Cláudio Castro levou o seu filho para o estádio, pessoa com deficiência. Então, cada vez mais, esses vândalos estão tirando essas pessoas dos estádios. É triste, cada vez mais. Eu, como ex-atleta, como amante do esporte, amante do futebol, que quero cada vez mais trazer de volta, motivar isso, essa cultura de paz, a gente se sente de mãos atadas. Precisamos cada vez mais construir leis e punir esses vândalos que cada vez mais estão tirando as torcidas, seja ela do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. E eu, como rubro-negro, como amante do esporte, como vereador da minha cidade, me sinto envergonhado do que aconteceu ontem na nossa cidade. E eu queria até dividir com os vereadores que nós possamos cada vez mais construir algo, colaborar com o prefeito Marcelo Crivella, que eu já venho conversando há muito tempo sobre essa questão. A Guarda Municipal, ela pode colaborar, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pode colaborar sim, pois isso é reflexo do que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado e no nosso Brasil. A desordem dos políticos, a debanda toda, total, a falta de critério, a falta de caráter, a falta de conduta, a falta de educação, está refletindo na vida da sociedade. E nos estádios não é diferente. Triste com todo o ocorrido de ontem, fato lamentável, me sinto envergonhado e nós precisamos sim, como vereadores, como legislativo dessa cidade, colaborar para que nós possamos levar uma imagem da nossa cidade, uma imagem positiva, do nosso esporte, do nosso futebol, da nossa paixão nacional, uma imagem positiva e punir esses vândalos. Eu fico pensando que até o presidente do Flamengo ficou um pouco chateado, o presidente do Vasco, que nós entramos no Ministério Público, com o jogo que teve em São Januário, com o jogo que seria na Ilha do Governador. Imagina vocês, Flamengo e Vasco na Ilha do Governador, com uma entrada e uma saída. O que poderia ter acontecido? Então eu não estou aqui, meu time é Flamengo, mas eu não estou aqui para levantar a bandeira do Flamengo. O que puder colaborar com os clubes da cidade do Rio de Janeiro, nós vamos colaborar. Mas nós temos que zelar pela segurança das famílias, dos torcedores e punir esses baderneiros, que ontem, felizmente, não teve uma catástrofe, mas no próximo pode ter sim. E nós, como parlamentares dessa cidade, precisamos agir para no futuro nós não chorarmos. Não por aqueles que lamentavelmente estão chorando, mas pode ser nós no futuro. Então vamos coibir, vamos trabalhar pela paz entre as torcidas e contra a violência nos estádios. E vamos punir, doa quem doer. Esses baderneiros não podem ter vidas. E os clubes não podem colaborar com esses baderneiros. Os clubes, infelizmente, estão colaborando de forma indireta para esses baderneiros se manterem vivos com a violência nos estádios na nossa cidade. Contra a violência e pela paz entre as torcidas. Muito obrigado, presidente, por eu conceder uma parte aqui ao nobre vereador e colega Luiz Carlos Ramos Filho. Muito obrigado e boa tarde. Vereador, Vossa Excelência precisa permanecer na tribuna. Sim, a parte está concedida. Não é a parte, perdão. Finalizo. Desculpe, eu queria, antes de encerrar, dizer aqui que o presidente do Flamengo, nobre presidente, o presidente do Flamengo, ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu ontem. Emitiu uma nota, uma pessoa que sempre me recebeu com muito carinho, com muita elegância, com tratamento especial. Tenho muito carinho por ele, então queria aqui eximi-lo de culpa, porque o culpado foi o torcedor. Agora, se a diretoria do Flamengo estiver colaborando, cedendo ingressos para esses baderneiros, aí nós temos que investigar. Mas o presidente do Flamengo já emitiu uma nota pedindo desculpa a todo o ocorrido, e nós temos que pegar e julgar todos esses que estão colaborando com a violência. Sejam eles diretores, sejam eles esses baderneiros. Tem que ir para a cadeia. Muito obrigado, presidente. Não tendo o vereador utilizado todo o tempo destinado, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho.
Boa tarde a todos. Quero agradecer ao amigo Felipe Michel pelo espaço. Você falou 10 minutos, hein, Felipe? Deixou aí 4 minutos. Bem, nós tivemos uma reunião com todas as comissões aqui na casa para apreciar 18 projetos e dentro desses 18 projetos tinha o Parque de Realengo. Estou temeroso do líder do governo colocar esse projeto após as vistas que foi solicitado por alguns vereadores para votar, sem permitir uma discussão ampla, né, com a sociedade, com aqueles moradores que ali vivem. Eu já falei que Realengo é uma selva de pedra, ali é a única área verde que tem ali, é uma área quente, muito quente, e querem construir prédios com vários andares e, na verdade, fazer ali um condomínio para aqueles moradores que ali vão viver, né? Já me mandaram umas fotos, começaram a fazer os cortes nas árvores, começaram a cortar as árvores lá. Então, gostaria de solicitar à Comissão de Meio Ambiente aqui desta casa que pudesse oficiar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para saber se eles já têm autorização para fazer os cortes nas árvores, né? Já estão se adiantando ao tema, nós nem votamos isso aqui ainda e já estão lá cortando. Precisamos saber se eles têm essa autorização, né, para fazer esse corte de árvores. Tem vários animais, aves, que estão saindo daquele local por conta disso. Eu me coloco aqui à disposição do grupo 100% Realengo Verde, porque o prefeito Marcelo Crivella se reuniu com esse grupo e abriu em plenária lá nessa reunião a votação, e o prefeito Marcelo Crivella se posicionou a favor de Realengo 100% verde. E o que nós fizemos através da nossa emenda era dar uma oportunidade para protelar, para deixar para o ano que vem essa discussão. Colocar agora no final do ano não dar a possibilidade dos moradores de Realengo, a sociedade como um todo, participar disso. Eles são envolvidos, eles vivem lá, eles moram lá, eles precisam ser ouvidos. Não é a gente tomar uma decisão de última hora no apagar das luzes. Então, eu me posiciono contra, vou votar contra esse projeto. Se esse projeto voltar aqui ao plenário da Câmara Municipal para ser apreciado pelos vereadores, vou votar contra e vou fazer de tudo para esse projeto não ser votado. Não é justo colocar esse projeto novamente em pauta esse ano. Vamos deixar esse projeto para o ano que vem. Não custa nada deixar esse projeto para o ano que vem, para dar tempo para a Comissão de Meio Ambiente, para dar tempo da Comissão de Urbanismo discutir, porque vai ter um impacto ambiental, vai ter um impacto sanitário naquilo, vai ter um impacto viário ali, de trânsito ali, que precisa ser estudado, e ninguém estudou nada. Nós estamos acabando com o meio ambiente. A verdade é o seguinte, só queremos construir e não estamos pensando nas pessoas, nas futuras gerações, cara. Não estamos pensando. Só estamos pensando no tempo de vida que nos resta. 40 anos para mim, vou viver até 80 anos e acabou. E quem vem depois? Vamos pensar um pouquinho, gente. Nós temos responsabilidade com essa cidade. E eu falei aqui, tudo que mandar para a Câmara Municipal, meu primeiro discurso eu falei, tudo que mandar para a Câmara Municipal, apesar de fazer parte da base do governo, se eu entender que não for bom para o carioca, não vai ter meu voto. Foi assim no voto do IPTU. Eu votei contra o aumento do IPTU. E todas as matérias que eu entender que não for bom para o carioca, eu vou votar contra. Pela ordem. Quando for possível. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento da vereadora Marielle Franco. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a retirada em definitivo da emenda número 155 do projeto de lei 1709 de 2016, que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e dá outras providências. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento do vereador Fernando William.
Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 309 de 2017, que dispõe sobre ajuda especializada e amparo a pessoas vítimas de violência em toda a rede de prestação de serviços de saúde, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento número 485 de 2017, do vereador Eliseu Kessler. Requeira a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Wagner Marinho dos Santos. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem, o vereador, professor Rogério Rocal. Senhora presidente, eu solicito a Vossa Excelência a verificação de quórum. Solicitada a verificação de quórum pelo vereador, professor Rogério Rocal. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Quatro senhores vereadores. Segunda bancada. Três senhores vereadores. Terceira bancada. Dois senhores vereadores. Quarta bancada. Dois senhores vereadores. Mesa 1. Doze senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.